Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para mais uma palestra. Com muita gratidão sempre a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina espírita, de estarmos em um momento de reflexão e aproveitemos para interiorizar esses ensinamentos, para sentir a presença dos benfeitores amigos em nossas vidas. Lembremos sempre da prece tão importante, tão necessária, essa sintonia com o plano superior. Busquemos através da prece o auxílio, a serenidade, a força, a esperança, para continuarmos firmes na nossa caminhada evolutiva. O aprendizado acontece durante toda a encarnação. Que saibamos observar e tirar todas as lições que a vida está nos apresentando. Que a tua paz, Senhor, envolva cada coração que está nos ouvindo nesta noite. Hoje vamos falar um pouco, sempre começando do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira parte das nossas palestras, são do Evangelho, por Allan Kardec, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Foi por isso que ele colocou que fora da caridade não há salvação. Caridade e humildade são as únicas vias de salvação. Egoísmo e orgulho, via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. Só nesse trecho já temos o roteiro das nossas existências, que infelizmente temos muita dificuldade de colocar em prática. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o roteiro tão difícil.
para todos nós, né, humanos em evolução, ainda trazemos o orgulho, o egoísmo, por isso não conseguimos colocar em prática, ou até estamos tentando, mas temos muita dificuldade porque nos afastamos de Deus, infelizmente, não amamos o nosso próximo, não amamos nem a nós mesmos, né? Não nos aceitamos, não conseguimos ter caridade para conosco, por isso dá dificuldade. Então, nós temos que nos conhecer primeiramente. Quem sou eu? O que eu trago de deficiências que eu preciso trabalhar? Não é por acaso que eu tenho essas imperfeições, eu trago da minha bagagem, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me analisar, eu tenho que buscar ajuda para combater essas imperfeições, essa tristeza que invade meu coração. E eu melhorando, me amando, tendo caridade para comigo mesmo, tendo paciência com as minhas imperfeições, eu vou compreender aquele que caminha ao meu lado. E se eu buscar a Deus, que é meu Pai amoroso, aí sim eu estarei fazendo o que é certo. É isso que Jesus coloca neste ensinamento. Vamos falar um pouco então sobre essa questão da caridade, né? Da caridade material e a caridade moral. O Evangelho, ele está repleto de ensinamentos sobre caridade. E graças a Deus, nosso Pai, nós todos que conhecemos o Evangelho, já sabemos da necessidade de conquistar, né, de desenvolver essa virtude. Os ensinamentos de Jesus aí estão, o seu maior exemplo que nos deixou. A doutrina espírita, consoante aos ensinamentos do Mestre, traz como um dos seus pilares a máxima: fora da caridade não há salvação. E podemos, né, completar que fora da caridade não seremos felizes. E se todos nós fomos criados para sermos felizes, nós queremos ser felizes, necessitamos ser felizes, é preciso que entendamos e pratiquemos a caridade, porque é através dela que encontraremos esta alegria de viver, a paz do coração, a alegria de ser útil. Qual a diferença entre caridade material e a caridade moral? Tem uma mensagem no Evangelho, no capítulo 13, é o item 9, é uma mensagem da irmã Rosália. Vejam como ela coloca essa questão. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e ao que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é caridade moral. Ou seja, a vida nos apresenta a cada instante a oportunidade de praticarmos a caridade moral, buscando compreender as pessoas que convivem conosco, no trabalho, na família, na sociedade.
E a mesma vida nos apresenta também a possibilidade da caridade material, que é dar água a quem tem sede, alimentar a quem tem fome. E quando acharmos que não somos ricos o suficiente para a prática da caridade material, lembremos de Jesus na lição do óbolo da viúva. Não é mesmo? Ninguém é tão pobre que não tenha algo a doar para alguém que necessita. Outra colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 13, ao item 10, o item seguinte. Vejam a colocação. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. No outro capítulo do Evangelho, no 26, no item 4, vejam a colocação. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Então veja, a caridade moral há muitas maneiras de fazer, né? Por pensamentos, como ele falou, por palavras, por ações, uma prece. Então, todos nós podemos, se não fazemos é por falta de atenção, porque não podemos dizer que não temos condição de praticar a caridade moral, que é a mais difícil, é o exercício contínuo, né, da convivência, perdoando, compreendendo, sabendo calar, como ele colocou aqui. E a prece também é um ato de caridade, né, quando nós elevamos o pensamento por alguém, e se esse alguém ainda seja uma pessoa na qual nós temos muitas dificuldades, maior ainda é a caridade, né? De você, apesar de todas as situações que você vivencia com aquela pessoa, você consegue elevar um pensamento e pedir, fazer uma prece por ela. Tem uma passagem sobre a vida da Ivone Pereira, foi contada pela sua sobrinha, Elizabeth. E ela falava que a Ivone Pereira, ela recolhia no jornal da cidade os nomes dos falecidos, todos, dos conhecidos e também dos desconhecidos, e anotava-os em um caderno. E diariamente ela orava fervorosamente por cada um desses falecidos, diariamente, com disciplina. Esse é um exemplo, né? Muito grande para todos nós com relação à caridade por pensamento, né? A gente não consegue orar nem pelas pessoas de quem gosta, não é? Então, pensemos nisso. Tem um exemplo também do Divaldo Pereira Franco, né? Que ele viu um noticiário na televisão de um senhor que se suicidou, né? O suicida do trem, está no relato do livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, e ele ficou muito comovido com aquela situação, e ele pegou o nome desse senhor e durante muitos anos fez a prece por ele. Todas as noites ele orava, não só por ele, mas por muitos outros. Ele também anotava num caderno e todas as noites fazia sua prece. Mas em especial esse espírito teve a permissão de vir até Divaldo, depois de muitos anos de sofrimento, e recebendo a prece do Divaldo, foi o que ajudou ele a sair daquela situação dolorosa da escolha que ele tinha feito, e veio ao encontro do Divaldo agradecer por ele ter orado por ele. Era um desconhecido, mas que a prece dele conseguiu ajudá-lo a sair daquela situação mais rapidamente. Então vejam, né, a grande oportunidade que temos e que está ao alcance de todos nós.
A caridade, por palavras, podemos fazê-la no trabalho, na família, no centro espírita, em qualquer lugar em que nos deparamos com alguém em sofrimento, levando consolo, lembrando de Deus. Um sorriso, né? Sorriso são as palavras que se encontram no coração. Por isso podemos dizer sim que um sorriso é um ato de caridade, quando oferecido como alento a quem dele precisa. E quem de nós não precisa de um sorriso, de um abraço de vez em quando? E não custa nada, né? Todos nós podemos fazer isso. Existe diferença, né? Uma pergunta aqui que algumas pessoas falam, né? O que é o amor e o que é caridade, né? Que é tão solicitada essas atitudes no Evangelho de Jesus. O amor é um sentimento mais nobre que o espírito pode alcançar. E à medida que ele desenvolve esse sentimento do amor, porque nós estamos em aprendizado devido às nossas imperfeições, né? A caridade passa a ser um ato normal. Podemos dizer que enquanto não temos amor no coração, desenvolvemos a caridade fria, maquinal. E é Jesus quem nos diz, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Isto não seria um ato de caridade? A vida é um grande experimento, né? Então nós temos que lembrar que o que conta é o que vai no nosso coração. É assim que vamos ter a consciência tranquila. Então, através de todas as experiências, né, de trabalhar em favor do próximo, que nós vamos aprendendo. Por que temos tanta dificuldade? Com certeza, pelas nossas imperfeições. Então, é muito importante, para um aprendizado verdadeiro, completo, nós estarmos desenvolvendo tanto a caridade material quanto a caridade moral. Então, claro, nós temos que estudar, assistir às palestras, mas nós temos também que estar envolvidos junto àqueles necessitados, trabalhando. Por isso que todo centro espírita, ele tem que ter o trabalho da caridade material. Ele tem que propiciar a oportunidade para os seus frequentadores, não só as palestras, as sessões, mas também a oportunidade dele praticar a caridade. Então, é uma oportunidade que os frequentadores de todas as casas espíritas em geral devem ter, né? Motivar os frequentadores a se tornarem voluntários. E através do estudo, claro, muito importante, nós vamos desenvolvendo a fé raciocinada. No capítulo 11, mais uma vez no Evangelho, nós encontramos essa colocação. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Nós podemos ver impulsos generosos, né? Mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé verdadeira pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança.
a cruz da vida terrena. E o estudo do Evangelho nos ajuda a desenvolvermos essa fé raciocinada. Como dissemos ali no início, não acreditamos em felicidade sem caridade. Logo, é fundamental que se estude, que se desenvolva a fé e, com o tempo, se desenvolva a caridade. E lembremos que a caridade é sinônimo, né, da prática do bem. Então, nós temos que praticar para sermos felizes. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê essa consciência que este é o caminho, né? Mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu tenha o dom da profecia, sem caridade eu nada sou, né? Está bem claro isso. Então, que Deus nos fortaleça, nos ilumine e que sigamos esse caminho, se realmente queremos ser felizes. Não percamos a oportunidade que esta existência nos dá. Combatemos as más tendências, combatemos a inércia, estudemos, desenvolvamos a nossa fé, confiemos em Deus e sigamos em frente, fazendo o que é certo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Boa noite a todos. Então hoje, como nosso tema de estudo, eu trouxe a mensagem A Lenda do Peixinho Vermelho, do prefácio do livro Libertação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. É uma mensagem bem interessante, que nós podemos nos basear na busca do conhecimento que a doutrina nos oferece, que a doutrina espírita nos oferece. Tá? Todas as oportunidades que nós estamos tendo e uma mente que se abre para uma nova ideia, né, jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, todo esse conhecimento que nós estamos abrangendo aí na nossa caminhada, que a doutrina espírita está nos favorecendo, nos possibilitará novas buscas, novas descobertas, novas conquistas e novos conhecimentos. Então nada poderá ser como antes, tá? Mas novas portas serão abertas a nós. A possibilidade de nos melhorarmos como seres eternos, buscar o equilíbrio, resgatar o nosso passado, os débitos que ainda temos aí na caminhada. Então a doutrina espírita nos possibilita muitas oportunidades, tá? Então tudo que a gente vem aprendendo jamais será como antes. Tudo irá melhorar na nossa vida, no nosso caminho, tá? Então, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, tá? Essa é uma frase de Albert Einstein que eu trouxe para nossa reflexão também, tá? Então, tudo que a gente aprende, não é que situações serão ali tiradas, né? Seremos favorecidos de alguma forma, né? Pelo contrário. Teremos as nossas lutas, teremos situações que teremos que passar, enfrentar, mas com certeza não vai ser como antes. Nós nos sentiremos fortalecidos porque temos as ideias que a doutrina espírita nos oferece. Temos o amparo da espiritualidade. E com certeza enfrentaremos de uma outra forma. Então é um novo caminho que nos está sendo ofertado, para que nós possamos buscar pelas nossas conquistas, por as ideias que se afinam conosco, por tudo aquilo que achamos que devemos aplicar no nosso dia a dia. Então sempre haverá uma oportunidade.
Tudo bem? Então é bem interessante essa lenda. No centro de formoso jardim havia um grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava águas do outro lado através de grade muito pequena. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes a se resfestelarem, médios e satisfeitos em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado pela fome. Então era um lago ali, um pequeno... Não era um lago, era como se fosse um aquário. Então ali viviam peixes de várias formas, né? Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez um inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer os outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para que toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia
salvamento. Sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-os às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral, que elegera com centenas de amigos para a resistência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia. De vez que quando o esteio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem vivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pelo amor que efetuava, supôs que seu regresso seria surpresa e entusiasmo gerais. Certa coletividade celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara à casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras,
monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e a estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Antes que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava de que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral. Aguardando o tempo, depois de alguns anos apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a aparecer, atolada na lama. E assim termina a nossa história. Tá? Então fica aí para nossa reflexão. Tá? Então ele até tem no começo aqui ele faz um comparativo a André Luiz, né? Ao esforço que ele teve na luta de querer se melhorar, de se tornar um ser mais equilibrado, das buscas, tá? Com certeza nós podemos trazer para a nossa caminhada, tá? O que a doutrina espírita significa para nós, né? O que ela pode nos oferecer através dos estudos, das nossas lutas, das nossas buscas, do nosso esforço próprio, o que conseguiremos? Então, nos depararemos com nossa força de vontade, na nossa dedicação. Se nos dedicarmos a buscar resultados, angariar situações novas para a nossa vida, assim como o peixe, né? Essa história do peixinho vermelho, que ele se esforçou, que passou por situações difíceis, que não desanimou, que continuou a caminhada, né? Até chegar ao oceano. Então ele passou por muitas situações difíceis, mas ele conseguiu. Então que possamos fazer uma reflexão sobre nossas vidas, saber aquilo que temos, mas saber que nós podemos sempre dar um passo a mais, seguir além daquilo que somos hoje, através dos estudos, tudo que o meio, a vida nos oferece, é para nos auxiliar nessa caminhada. Ok, pessoal? Então, uma reflexão aí para cada um de nós, tá? Essa história eu acho bem interessante. E a frase do Einstein, né, que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A forma que nós encaramos a caminhada hoje, a nossa caminhada carnal, com certeza é muito diferente de antes, tá? Porque hoje nós podemos e sabemos que conseguiremos se nos esforçarmos, se buscarmos, e que com certeza a felicidade é para todos nós. Então fica essa reflexão para as nossas vidas.
Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham todos uma ótima noite. E fiquem com Deus, que Jesus ampare a todos nós, que essa caravana do Frei Fabiano nos guie, queridos amigos, e que nos fortaleça. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.